Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que nasceu no meio de muita dor, mas que hoje carrega muita esperança. Eu conheci o Gustavo ainda menino, de uns 7, 8 anos. Ele brincava na rua com os meus filhos e mais 3 crianças vizinhas. Era filho de uma cliente minha da loja, costureira, que o levava quando ia à loja. Quando eu o reencontrei, a dependência química já tinha tomado conta da vida dele. Total. E aí, ele me contou que tinha gravado um podcast e que nesse podcast a cidade gravou e que eu poderia assistir. E foi assim que eu fiz. Eu assisti esse podcast. Eu chorei por 1h e 28 minutos, que é a duração do podcast dele. Ele conta o sofrimento da vida dele e em determinado momento ele fala assim para mim, ele fala para a pessoa: se eu tivesse alguém que me ajudasse, eu internaria e não voltaria mais. E por lá eu ficaria. E aquilo mexeu muito comigo. Muito. Porque o Gustavo é uma pessoa maravilhosa. E como ele pediu ajuda, eu liguei para minha filha e falei: a hora que ele aparecer por aí, você o chama. E assim a minha filha fez. Foi numa ligação de vídeo pro telefone da minha filha. Ele chegou, eram 9 horas da manhã. Eu estava com os olhos inchados da madrugada de choro. E eu só falei assim para ele: Gustavo, presta atenção no que eu vou te falar. Eu assisti o seu podcast e você fala nesse podcast que se tivesse uma pessoa que o ajudasse, você internaria. Você quer ajuda? Ele abaixou a cabeça, levantou e falou assim para mim: aonde a senhora me colocar, eu vou. E lá está ele, na Fazenda da Esperança. E o tripé da Fazenda da Esperança é o seguinte: convivência, trabalho e espiritualidade como meios de superação. Hoje o Gustavo está vivendo o seu processo de recuperação dentro da Fazenda da Esperança. Ele aceitou compartilhar um pouco da história dele. Quando a gente olha para uma pessoa que está na rua, muitas vezes nós não imaginamos a história que existe ali. Mas ali existe uma família, sonhos interrompidos, escolhas difíceis e uma dor muito profunda. E o momento da virada de chave do dependente é quando ele assume que ele sozinho não consegue, que ele precisa de ajuda. E essa ajuda não vem só da família, né? Essa ajuda vem primeiro dele, que aceitou a recuperação, né? Primeiro é do dependente, depois da família e depois aonde colocá-lo. A minha experiência é com a Fazenda da Esperança. É o único lugar que eu vejo entrar um homem velho e sair um homem novo. É o único lugar em que o Gustavo, que já passou por 9 internações, me disse assim: um dia eu olhei para o espelho e foi aí a minha virada de chave. Eu estou com 36 anos e até agora o que você fez da sua vida? Ele olhando para o espelho. E aquilo mexeu muito com ele, porque ele não fez nada da vida dele, ele jogou toda a vida dele pela janela. Pelo ralo, né? Queimou. Bebeu. E para ele não é fácil falar disso. Assim como para mim
quando vou escutar. Quando eu escuto a história de cada um que está lá na fazenda, eu louvo e agradeço a Deus pela vida deles estarem ali dentro, porque senão a morte seria o próximo passo. Muitos deles lá dentro estavam com o pé na morte, às vezes jurado de morte, porque se envolveu, né, no tráfico. E assim vai indo. Então, por trás de cada morador de rua, por trás de cada dependente químico, tem uma família. Tem uma mãe, gente. Tem uma mãe que sofre por esse filho, por essa filha. Precisamos olhar com o olho de Jesus Cristo para esse pessoal. Eu quero que você escute esse vídeo que você vai ver, esse pedaço de vídeo, que é um testemunho da vida do Gustavo, onde ele dá um testemunho dentro do santuário, lá na Fazenda da Esperança, nas Pedrinhas, onde ele está, e ele dá um testemunho rápido, mas muito emocionante, triste, porque nem sempre a história do dependente químico é bonita. Ela não é bonita, ela é triste, ela é sofrida. Então eu peço que vocês escutem com a voz do coração. Puderam me conhecer, eu me chamo Gustavo, tenho 36 anos de idade, sou de uma cidade do interior de São Paulo, a 700 quilômetros daqui, vivi 20 anos no crack, desde os meus 16 anos de idade. Perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi família, perdi carros, perdi casa, perdi tudo. Mas lembrando, burrice minha e escolha errada. Escolha errada. Porque pessoas para me abraçar e me ajudar sempre tem. Então ninguém tem culpa, o culpado sempre fui. E nesse meio termo, abandonei minha casa, que eu tenho, fui viver nas ruas. Fui comer comida do lixo. Às vezes não tinha uma água para eu poder tomar uma torneira. Eu deitava com o peito no chão e tomava água da sarjeta. Mas escolha. Sim. Até um dia, já passei por outras clínicas, mas fui por questões de outras pessoas pedirem, não por mim, não porque eu queria dar aquele basta na vida, porque é sofrido, não é fácil. A gente parar de usar droga, mas o problema não é só a droga, era eu. E até que um dia eu encontrei essa senhora e essa menina que está aqui, ó. A minha irmã e essa minha mãe que me adotou há 4 meses que eu me encontro aqui. Um belo dia eu fui à casa dela, todo sujo, ela com uma amiga de infância, me colocou para dentro da casa dela e falou: não, você vai tomar um banho, vai ficar aqui, e ligou para mim nela. E eu tenho uma entrevista que eu dei num programa no YouTube, um podcast, e ela viu e passou para a mãe dela, falei com a Cecília. E a Cecília assistiu e ligou, perguntando para mim se eu gostaria de ajuda. Eu disse e falei que sim. E fiquei meio pensativo. Mas passou um tempinho, eu falei: aonde você me colocar, eu vou. E uma noite antes disso acontecer, eu ajoelhei no quintal da minha casa após usar minha droga, eu sujo, e pedi para Deus: falei, Deus, eu não mais. Coloca a minha mão para me ajudar. Colocou ela. E por um acaso hoje ela está aqui e eu falando isso. Veio minha vizinha, que é minha irmã também, que fui criado junto com o marido dela. Hoje eu posso dar meu testemunho perante a pessoa que Deus enviou para poder salvar a minha vida. Porque se não fosse a minha vontade de me humilhar e ajoelhar e pedir para Deus, falar para Deus: chega, não dá mais, eu acho que eu não estaria nem aqui, nem eles. Eu seria mais um registro, um CPF, não seria uma pessoa que hoje pode dizer, porque eu já duvidei desse projeto. Eu já vi isso na televisão, a minha afinada mãe, ela queria ajudar, ela falou: não, você vai dar tiro para esse povo não vai fazer nada. A ironia do destino, hoje quem precisa sou eu. Hoje eu estou do lado de cá e hoje eu, Gustavo, sou a prova viva em pessoa
E é verdade que funciona. E que dá certo. Tudo que eles dizem, que eles pedem, nada vai para eles. É tudo para ganhar comigo aqui e fora daqui. A obra é muito grande. Eu não chamo como fazenda, eu chamo como família. Aqui estão meus amigos, aqui está minha família. Eu vou deixar de viver com eles. Ela tem meu quarto, ela tem um quarto para mim na casa dela. Eu vou deixar aqui para viver. Eu vou passar uns dias lá e vou voltar para casa. Eu não quero abandonar isso. Eu quero ser esperança para os outros. Igual eu falo para todo mundo aqui, isso que vocês estão ouvindo, estão vendo aqui da minha pessoa, não guarde só o coração de vocês. Isso eu peço para vocês. O coração de todo lugar do mundo, não guarde isso. Pegue isso, leve para frente. Vocês têm amigos, mesmo que não seja uma pessoa que esteja na rua igual eu estava, que fale da palavra para eles, que fale do local para eles, que fale da minha vida para eles, da vida de todos, do Murilo, do padrinho, que também é um voluntário, de todos. Fale da vida deles, aqui que funciona. Esparrando essa esperança para todo mundo. Eu, quando cheguei aqui, uma sementinha, eu estou começando a botar. Desabrochar, estou começando assim um brotinho pequeno, eu quero se tornar uma árvore muito grande, para onde eu passar cada semente de esperança. Histórias como a do Gustavo nos lembram de uma coisa muito importante. Ninguém está completamente perdido quando encontra ajuda e propósito. Sem fé, eu quero dizer para vocês que é impossível uma família conseguir a internação. É preciso que a gente reze muito por eles, porque eles não têm esse discernimento. Eles não têm nem o discernimento de parar de usar drogas. Às vezes, é preciso um chacoalhão no dependente. Eu falo isso por experiência. Eu não tirei a experiência da rua, eu tirei a experiência de dentro da minha casa. Então é preciso que o dependente químico se assuste em vê-lo naquela situação. E aí sim pedir ajuda. E nós temos como ajudar. Vamos buscar a internação. Um pedido de ajuda, gente, não pode ser negado. Às vezes, tudo começa com um pedido de ajuda. Foi exatamente assim que começou a minha história com o Gustavo. Ele pediu ajuda, eu reconheci que ele quis ajuda, e hoje ele está lá, há 5 meses, no foco da sua recuperação. Focado em viver um homem novo, em ser um homem novo, porque a droga destrói tudo. Caráter, tudo. Tudo que vocês podem imaginar, a droga destrói. E a família fica com a sensação de impotência. Mas esse canal existe para isso, para te ajudar, para me ajudar e para te ajudar. Se você conhece alguém que está vivendo esta situação parecida com isso, fale para a pessoa desse canal. Não deixe a pessoa desistir do dependente. Não deixe. Indique esse canal para a pessoa. Compartilhe o canal. Comente. Se inscreva no canal. E principalmente, clique para receber todas as notificações. Tá? Toda quarta-feira tem um vídeo. E às vezes no domingo sai um vídeo âncora. E todos os dias sai short. Então fiquem atentos. Tá? Se inscrevam, compartilhem e comentem no canal.